Fala galera, pois é, não demorou nada e a gente já tá chegando rapidinho com o nosso segundo programa do Bar FC Racing aqui comigo no Bar FC e também com o Patrick Gonçalves. Patrick, meu irmão, a gente não podia ter tido data melhor para estrear o programa. Primeiro, teve o GP lá da Emília-Romagna na Itália, que foi um GPzaço, e agora um pós-Mônaco que teve novas estratégias, novas trocas de pneu, a Fórmula 1 de uma maneira geral tentando fazer com que Mônaco seja mais atrativa, né? E além disso, velho, vamos falar de Indy 500, que teve um piloto, digamos assim, um novo piloto ganhando nas 500 milhas, e ainda tem fofoca de Felipe Massa e Rubinho Barrichello, não é isso? O programa de hoje promete, viu? Promete, né? O Bar FC Racing já começou acelerado nesse final de semana super especial. E vou te dizer, tem muita gente que gostou e tem gente que tá odiando essa nova estratégia adotada aí pela categoria, né? Principalmente os pilotos. Os pilotos estão todos pirados. Aí. Max Verstappen, então, que o diga. Max nem ficou P da Pior vida, ainda né? é que ele não conseguiu usar o trabalho de equipe, né? O jogo de equipe que ele precisava usar, porque só quem tinha parceiro, companheiro de equipe, né, conseguiu andar bem nessa corrida. E só para você se situar o que aconteceu, no ano passado foi muito monótona a corrida, era uma corrida com um pit stop obrigatório, quer dizer, esse ano eles botaram 2 para poder ter mais emoção, teoricamente, na corrida. Só que o que acontece? Mônaco é quase impossível se ultrapassar. Né? Tem quantos pontos de ultrapassagem ali? Nenhum. Já é que você pode falar. Na verdade, não existe um ponto Vamos lá, de no final do túnel. Geralmente onde se ultrapassa. Era pra ser, só que não tem tempo suficiente da asa fazer efeito e tal. Então, realmente, se o cara não quiser, os engenheiros já fizeram um cálculo. Se você andar até 3 segundos mais lento do que o cara de trás, 3 segundos mais lento do que o cara de trás, ele tem menos de 50% de chance de ultrapassar você. Imagine. Então, você consegue segurar o carro de trás muito tempo, com uma diferença de tempo muito grande. O Russell falou muito bem. Praticamente, se você pegar um Fórmula 2 e um Fórmula 1, o Fórmula 1 não consegue passar o Fórmula 2 em Mônaco. Porque não tem espaço, não tem tomada de freio, espaço, nada, né? Disso. Então, assim, é numa agressividade maior, é num risco maior que o piloto corre, né? É num diferencial de um momento especial que pode acontecer a ultrapassagem, mas tirando isso, se você está atrás do cara, ele faz o que quiser. Então, o que aconteceu? A Fórmula 1 botou 2 pitstops obrigatórios, com troca de pneus obrigatórios, no mínimo, para cada piloto, para poder movimentar um pouco mais isso. O que aconteceu nesse caso aí é que apareceu uma corrida totalmente focada na estratégia. Diferente. Foi bem diferente. Os pilotos ficaram chateados, no meu ponto de vista, com razão, para o lado do piloto, porque não é divertido você estar numa corrida que você não pode acelerar. Não, inclusive, para quem estava acompanhando... O cara tá na frente, acompanhando... você não consegue passar. Não, e para quem estava acompanhando a corrida, foi engraçado porque a corrida estava dividida em 2 blocos. 2 blocos. Você via os 3, 4 ali da frente, né? O Piastri, Norris, Verstappen e quem era o outro quarto que estava ali na briga no início? O Leclerc. O Leclerc, né? Da Ferrari. Aí depois tinha um buraco, aí vinha Lawson segurando todo mundo. É o que ele estava fazendo. Quando você não consegue ultrapassar e não tem um limite de velocidade mínima para você andar, qual foi o jogo de equipe que a Red Bull, a RB e a Williams fizeram muito bem? Pegaram o piloto que estava na frente, segurou todo mundo, segura o batalhão, não deixa ninguém passar, fica uma filinha indiana, a galera pirada atrás porque não tem pra onde passar e sabendo que o cara tá fazendo jogo de equipe. Mas o que é legítimo, vamos deixar claro que é legítimo. É legítimo, tá valendo, tá na regra. A galera usou da regra para poder, né, realmente mostrar essa corrida baseada em tática. E o Lawson segurou todo mundo, abriu um caminhão de tempo para dar tempo suficiente do Rajah, que ficou melhor classificado, fazer 2 pitstops. Ele parou em 2 voltas, fez 2 pitstops na sequência. E aí saiu, seguiu na frente e conseguiu uma classificação boa. Da mesma maneira fez a Williams. Com o Sainz e com o Albon, né? Sainz e Albon fizeram jogo de equipe, todo mundo segurou todo mundo. Depois ele vai... O que tá na frente para, sai na frente, aí o de trás passa ele deixa passar, faz o mesmo trabalho, segura a galera. Então, assim, a Williams e a Red Bull Racing, que não é bem a RBR, é Racing Bulls, né? Racing Bulls. É porque as iniciais são as mesmas. Os pilotos ganharam pitstops, entre aspas, de graça, né? Na transmissão falaram isso, porque era tanto tempo que um dos pilotos estava segurando esse outro pelotão, que deu tempo do piloto que estava na frente entrar no box, parar e não perder posição. Parar e voltar do mesmo jeito.
Definitivamente a corrida de Mônaco foi, como sempre, a maioria das vezes, é definida na classificação no dia anterior. Sim. E a gente vai mostrar também aqui no dia anterior, falando nisso, eu pedi para separar aqui o trecho da Fórmula 2, que foi o mais emocionante do final de semana. Emocionante não, foi o mais bagunçado. Por causa da batida logo na primeira curva logo ali. Na primeira curva, os dois ponteiros ali se estranharam, depois a gente bota essa imagem aí para dar uma... Quando tiver, Milton, pode soltar, viu? Que a gente vai daqui com as imagens. E o final de semana foi definido realmente na tomada de tempo, o Leclerc Quase que ele poderia ter vencido de novo em Mônaco, né? Ano passado ele venceu, é uma pista que favorece a Ferrari, você acha que não, mas o asfalto de Mônaco ele é bem lisinho e tem bom grip. O desgaste de pneu não é tão abrasivo, né? Não é tão forte. Eu diria que o pneu novo faz muita diferença. Ele compensa a diferença de um carro que não está tão bem acertado. Certo. Né? Então, na corrida, basicamente, quando você coloca um pneu novo, ele tende a fakear um pouquinho, a enganar um pouquinho, a maquiar um pouco os problemas do carro. Então, a Ferrari não está com um carro excelente, né? Vai ter dificuldade, talvez, na próxima corrida, que vem em Barcelona, lá já na semana que vem. Mas, para Mônaco, ele usou dessa estratégia, aproveitou muito bem os pilotos, usou a experiência dele, os pneus, né? Aproveitou muito bem os pneus, usou da experiência dele para poder... tirar tudo que podia do pneu, quase faz a pole. O Verstappen também chegou ali de última hora, fazendo a parte dele, participou da briga também, mas o Norris acabou mostrando realmente mais força nessa corrida e no último segundo da classificação ele assumiu a ponta e assim ficou na prova também. E foi um GP, um final de semana em Mônaco, falando aí da rivalidade das McLarens, que até o próprio Oscar Piastri falou que ele nunca na vida dele tinha batido tanto no muro como ele bateu em Mônaco. Por quê? Porque ele estava forçando para chegar em Norris e não estava conseguindo. E Norris, nessa vez em Mônaco, mostrou que a experiência conta nessa briga interna da McLaren. Eu, sinceramente, Patrick, acho e gostaria muito que Norris fosse o campeão. Por tudo que ele passou, pelas sacanagens que fizeram com ele, né? Era Lando no wins, né? Porque ele nunca tinha vencido, né? Lando sem vitórias, enfim. Mas o Piastri é um baita de um piloto. E a McLaren hoje está bem servida para anos aí com dois grandes pilotos. Só que, para quem assistiu o Drive to Survive na Netflix do ano passado, viu que a McLaren, em determinado momento da temporada, disse que Norris seria o piloto número 1, por ser mais experiente. E Piastri meio que comeu calado. Chega esse ano, quem mais venceu até aqui na temporada é Piastri. Como é que fica a McLaren agora? A gente vai ver daqui a pouquinho também a classificação dos pilotos, como está muito equilibrada, a diferença é mínima, né, do Piastri que segue líder para Norris, mas como é que fica essa briga interna na McLaren? Será que o caldo pode entornar se essa briga piorar? Pois é. Como sempre, a Netflix ela bota ali um tempero, né? Então, ano passado rolou esse rumor mesmo e tava todo mundo achando que o Norris seria o primeiro piloto, mas, assim, em nenhum momento ele falou isso categoricamente. O Jack Brown não chega a dizer que o Norris é o primeiro piloto e tal. E na pré-temporada eles fizeram um trabalho para os dois, dizendo qual era a oportunidade que um tinha para melhorar e que o outro tinha para melhorar também. O Piastri fez o trabalho dele no final de semana, quer dizer, nas férias, né, deles lá entre temporadas, e fez muito bom trabalho. E voltou para a temporada forte, ganhando as corridas e tal. Agora o Lando começa a tirar um pouco de diferença. Em pontos os dois estão praticamente empatados, o que mostra que realmente a McLaren não tem um primeiro piloto. O que ela está pensando é no campeonato de construtores, e isso ela está fazendo muito bem. Ano passado ela venceu o campeonato, se eu não me engano, com 660 pontos. Agora, com um terço só do campeonato percorrido, ela já tem quase metade dos pontos. É surreal o desempenho da McLaren. E desde 2008 que ela não ganha em Mônaco. Desde 2008 que a Ferrari não ganha em Mônaco. Na época foi com o Lewis Hamilton que ele ganhou em Mônaco a última vez. Que a Ferrari não, desculpa. Desde 2008 que a McLaren não ganha. A última vez foi com Hamilton. Em Mônaco, que Hamilton tá na McLaren. Era da McLaren, ficou a Mercedes e agora está na Ferrari. Então, assim, mostra que realmente eles estão fortes, estão disparados na frente do campeonato e deixou agora o bolo para a galera de trás se resolver, né? E lutar pelo segundo lugar praticamente. E é engraçado que a RBR está lutando no campeonato de construtores sozinha, né? Porque só Max Verstappen pontua. Tsunoda, vou te contar. Cascou bem mais para trás do que o parceiro de equipe dele, o Gasly, que está na ótima fase, então cai naquela zona de pressão. Se agora em Barcelona ele não andar bem, aí já começa a fazer... Aí já perde a confiança, já perde a tranquilidade. Então, o cara, em vez de apoiar o piloto, dar a condição dele andar bem e dar força para ele crescer na carreira, né, de uma maneira consistente, ele chega pro cara e fala: ó, meu irmão, você só quer que você acelere, não bata e faça ponto. Ande rápido, não bate e faça ponto. Ele já bateu na primeira corrida.
para o cara que acabou de tomar o piloto amigo dele, acabou de sair lá, ó, ele acabou de substituir um piloto na equipe, né? Ele foi, o parceiro dele, o outro piloto foi substituído por ele, então assim, cria um termo de insegurança, né? Cria uma insegurança na equipe e na cabeça do piloto. Então, se ele não fizer bem agora, é mais um que vai ter sua carreira abreviada na Fórmula 1. Foi assim com o Nelson Piquet, juro. O Piquet também... Que ele mandou bater lá em Singapura. Mandou bater e tá até 2008, tá nessa pegada. É um cara muito assim... Ele é muito escroto, velho. Ele é muito desse jeito mesmo, todos os pilotos falam. E quem tá lá tá porque precisa mesmo e acaba se submetendo a fazer o que ele quer. Pra ter aquela vagazinha na Fórmula 1, né? Exatamente. Eu torço pelo Colapinto, espero que ele consiga se recuperar. Apesar da nossa rixa com os argentinos, eu acho que eles, na parte de automobilismo, eles tratam e respeitam muito os brasileiros. A gente tem um convívio muito bom. Eu já corri na Argentina e foi muito bacana lá as temporadas. E acho que é legal ter um cara desse. Eles apoiam muito os pilotos. E eu tô torcendo para que eles se recuperem e vão ver em Barcelona, que vai ser semana que vem já. Vai ser logo na sequência Mônaco. Já tem corrida domingo, né? E vai ser uma corrida movimentada. Voltando a falar do Bortoleto para Barcelona, ele vai ter um upgrade no carro deles, Sim. Os dois. Então, assim, eles têm chances não de pontuar e de virar totalmente, né, ao contrário, mas ele já tem um carro agora um pouco mais evoluído do que Mônaco, que não fala tanto de carro, mas Barcelona vai ter... Porque a Sauber hoje é o pior carro do grid, né? Pois é, a Haas, que era o patinho feio da deu uma melhorada. Melhorou bastante, pontuou, o Ocon fez 6 pontos nessa corrida, o Berman, que... tá ali se adaptando também, não fez besteira, então tá bem, tá dentro do esperado, e Barcelona vai ser um pouco mais o retrato da realidade do que vai acontecer. As Ferraris tendem a não andar tão bem, né? Você tende a ver uma McLaren ainda mais forte, o Red Bull com o Verstappen, a gente espera que ele se vire para se qualificar bem ali, a gente não sabe o que esperar do Yuki, que agora tá achando que vai ser trocado pelo Rajar. Pronto, vamos entrar nessa celeuma, porque antes disso eu quero falar aqui, mostrar a classificação dos pilotos. Coloca aí, por favor, Hamilton, a classificação dos pilotos até aqui, tá? A 9ª corrida da temporada. A gente tem uma diferença mínima entre os dois pilotos da McLaren, Piastri ainda líder do campeonato com Leclerc. Aqui são os resultados de Mônaco, só pra gente poder passar limpo aqui. O Norris, né, conquistou 25 pontos, Leclerc em segundo, Piastri em terceiro, Verstappen que esperou, quando não podia mais esperar, ele entrou para poder fazer ali o último pit stop e com isso acabou para o 4º lugar. Ele até falou, torci por uma bandeira vermelha. Ele foi nessa estratégia, né? Mas... Ele falou, vou deixar para fazer no último momento que se tiver a bandeira vermelha eu me aproveito. É o que ele podia fazer porque ele não tinha companheiro de equipe. Hamilton em quinto, o Radiar muito bem na 6ª posição, o Ocon, como você falou, na 7ª, o Lawson, que também fez uma boa corrida, na 8ª posição, e as duas Williams aqui pontuando mais uma vez, o Alexander Albon e o Carlos Sainz. Daí para baixo, só a galera que ficou dando volta e não saiu do lugar. Uma coisa interessante que aconteceu com a Mercedes também foi que chegou num certo momento de tanta tentativa de se aproveitar de uma tática, né, da estratégia, que ele passou reto na chicane e resolveu tomar a punição. Foi melhor para ele tomar a posição do que ficar atrás dos carros. Do que ficar atrás do carro, pois é. Desce aí só pra gente terminar aqui, Hamilton, por favor, aí vamos lá. O George Russell na 11ª posição, depois o Oliver Biermann, Colapinto na 13ª, Bortoleto na 14ª, olha só aqui, o Hülkenberg na 16ª posição, Lance Stroll entre os dois, Tsunoda, vou te dizer, viu, o Christian Horner vendo o carro dele entre os últimos colocados, ele deve estar feliz da vida, né, não, Patrick? Pois é, na classificação ele vacilou, foi lá pra trás, ainda achou que não fez mal o trabalho, largando em 20º. Não, tá bom demais. Não sei na cabeça dele, né? Antonelli acabou ficando na última posição, 2 corridas ruins do Kimi, né, não terminou na Itália e agora essa corrida ruim em Mônaco. Os únicos 2 que não terminaram a corrida, o Gasly, porque bateu, e o Alonso porque teve problema de motor, uma pena porque o Alonso já se classificado na 7ª posição. E estava bem, estava mantendo, ele mesmo com problema de motor, ele falou que ele conseguia segurar as posições. E é isso, né? O resumo da corrida de Mônaco foi esse, uma mudança radical nas regras. Eu quero saber o que você achou. Boa, né? boa. Coloca aí nos comentários o que você achou. E será que a FIA mantém essa estratégia para o ano que vem? Eu acho que não. Certamente eles vão ter alguma adaptação, porque vai ter muita reclamação dos pilotos. Se depender de Verstappen, já acabou por não agora. Não achei nenhum piloto comentando nada que fosse positivo nesse sentido, pelo contrário. E as equipes tiveram um trabalho dobrado em casa, juntaram não sei quantos engenheiros, tinha gente no mundo inteiro trabalhando online naquele momento, fazendo cálculos e tudo mais, foi mais agitado para eles. Tem que ver agora o telespectador o que vai dizer. Você gostou da corrida como foi, né, para ver uma coisa diferente, ou preferiria como era antes, sem ter coisa diferente de qualquer jeito? Verdade. Então, assim, até porque no final das contas,
Quem largou na frente, terminou na frente. Quem largou em segundo, terminou em segundo. Quem largou em terceiro, não mudou muita coisa. Então, assim, foi uma tentativa, vamos ver. Eu acho que vai ser uma solução intermediária ou uma outra solução que a FIA vai tentar para Mônaco, porque aquela corrida é uma coisa impressionante. O que acontece ali, eu já estive lá pessoalmente. Primeiro, para você ter uma noção da inclinação daquela pista. Sabe a ladeira da Barra? Sim. O comecinho da ladeira da Barra? Sim, perfeito. Você já andou a pé ali? Já. É aquilo ali. E a rua é mais ou menos daquela dimensão. Aquela largura ali. Só que tem muro mais colado na pista. Você não tem um passeio. E você tá quantos por hora já ali? 200 e lá vai fumaça lá. Então, assim, é surreal. É surreal a inclinação e algo que você só percebe estando lá. Eu cansei para subir aquele negócio. Eu achei que eu ia estar passeando na pista e tal, mas não, o negócio cansa. Cansa mesmo, porque é muito inclinado. E tem muita coisa interessante que rola naquela corrida. Tipo assim, é uma corrida que envolve muita grana. Eu ouvi dizer que para parar o barco ali, só para estacionar o barco... não, aquilo ali é uns absurdos. Os absurdos. Para estacionar, as festas, o povo que tá lá e a hora do derrame de dinheiro. Quem tá lá, meu irmão, é porque tá abençoado nessa vida, viu? Então, se eles não querem deixar de ter essa prova, é o único lugar onde a prova é comandada pelo príncipe, né? Por Mônaco, ele comanda acima da FIA. Se ele fala que vai ser na quinta-feira, a prova vai ter que ser na quinta-feira. Eles não vão deixar de querer estar lá, pois é. porque rola muita grana. Então, assim, eles vão se virar agora de qualquer maneira para poder tentar fazer alguma mudança e atender as expectativas aí da audiência, né? Porque quer ver a competição, a gente quer ver ultrapassagem. Quer ver ultrapassagem, quer ver correr. Agora a corrida de Mônaco só é legal quando chove, porque aí fica escorregadia, a galera não consegue fazer curva, aí tem batida, aí tem pit stop a mais, aí tem troca de posição. Só que como essa corrida não teve nada de novidade, vamos ver como é que ficou aqui a classificação dos pilotos por enquanto. Será que eles vão querer molhar a pista com a mangueira para dar uma... Que nem fazem no futebol, molha o gramado antes para deixar o gramado mais rápido, vão deixar a pista de Mônaco mais molhada também, mais úmida, para poder ver se tem alguma emoção. Com certeza eles vão querer fazer alguma coisa, até porque é o seguinte, cada ponto desse que a gente está falando, em Mônaco é uma corrida que vale os mesmos pontos das outras. Você sabe quanto vale um ponto para a equipe no campeonato? Quanto? Chute aí um valor. Se eu conquistei um ponto, tá ali, 2 pontos, 1 ponto para a última equipe do campeonato. Não vou fazer a mínima ideia aqui agora. Cada ponto é estimado em 2 milhões de dólares. Então cada ponto conta e conta muito. Porque você tem uma premiação, uma bolsa de premiação que a Fórmula 1 divide entre as equipes no momento que termina a temporada. E isso é baseado nos pontos. Pontuação. Vamos ver aqui a pontuação, Milton, por favor, para colocar a pontuação, que aí já vai pegando o que o Patrick está trazendo de informação aqui pra gente com relação a esses pontos. Se for assim, meu irmão, a McLaren tá enchendo o cofrinho, viu? E ainda tem o extra pelo campeonato, tem uma série de... Olha lá, de fatores. Aqui é a classificação de Mônaco. Eu quero a classificação, Hamilton, da competição. Deixa eu colocar aqui para você, tá? Pelo seguinte, essa daqui, ó, deixa eu mandar aqui para você, é essa aqui, tá? Que é a classificação da temporada, que por enquanto, velho, o Piastri tá na frente, mas apenas 3 pontos de Norris. E o que é curioso, a gente só teve até aqui, nessas 8 corridas, não 9, apenas 3 vencedores. Piastri que ganhou 4, Norris 2 e Verstappen 2. É um campeonato que está equilibrado do ponto de vista de pilotos, mas desequilibrado totalmente do ponto de vista das equipes, né, Patrick? Totalmente. A McLaren agora está mostrando sua supremacia. E aquelas confusões da Red Bull todas não estão ajudando nada, nem a Red Bull, nem o Verstappen fazer um bom trabalho. E a gente vê mais competitividade. Eu acho que esse ano está rolando mais mudança de posição nas outras corridas, é claro, não é Mônaco, né? Mas a gente está vendo mais competitividade, você está vendo muitas equipes aí no mesmo tempo, praticamente, mas você percebe que está a McLaren lá na frente, e depois vem a Ferrari, a Williams agora se aproximou, depois você tem aí, vira e mexe, a RB beliscando um pódio, a Mercedes mantendo uma boa média, então assim... Se tiver ultrapassagem, vai ficar bacana esse campeonato. Agora a McLaren já levou, né? Sobe aqui, Hamilton, por favor, para a gente colocar aqui os 2 primeiros, que são os 2 pilotos da McLaren, inclusive. Né, olha lá, o Piastri já tem 161 pontos, com 4 vitórias e 7 pódios. Norris tem 158 pontos, ou seja, apenas 3 pontos de diferença, com 2 pódios, 2 vitórias e 7 pódios. Né? A McLaren só não... Em 8 corridas, só uma vez é que não teve um dos dois, né, no pódio. Verstappen em terceiro com 136 pontos, ainda assim uma baita de uma campanha do Verstappen que mantém a Red Bull ali junto com as McLarens. O George Russell é um piloto que ele não vence muito,
talvez não aparece muito, mas é extremamente consistente, né, Patrick? Eu até postei nele as últimas corridas aí, dando porque ele paga bem, como diz o outro. Sim. Né? Que ele, assim, ele tá ali perto, a chance dele entrar no pódio é menor, então a recompensa é maior por isso. Mas ele tá fazendo uma boa campanha e a Mercedes tá fazendo o que dá para fazer. Essa corrida especificamente que passou em Mônaco foi, segundo eles, para se esquecer. Não deu certo nada do que eles tentaram lá. Mas ela tá bem. E eu acho que lá em Barcelona vai ser também uma boa corrida para eles, né? Então, esse final de semana já tem mais Mercedes aí para trabalhar em Barcelona. Bom, e aí, a gente tá vendo aqui que depois de Russell vem Leclerc, vem Hamilton, Antonelli, o Albon, enfim, são os pilotos que já pontuaram, mas o domínio da McLaren é absurdo, tanto que se você for somar aí, 161 com 158 vai dar 319 pontos para a McLaren só nesse início, então é ponto pra caramba, tudo indica que a McLaren vai nadar de braçada aí com relação ao campeonato de construtores da Fórmula 1. Sobe aí, Hamilton, pra gente poder confirmar aqui, clica ali em construtores, a gente tá vendo aqui a classificação de 319 pontos para a McLaren, 147 para a Mercedes, 143 para a Red Bull, 136 do Max Verstappen. Pois é. Tsunoda só tem 7 pontos para contribuir, ainda pode dizer, sou o terceiro na tabela de construtores. O que está se falando agora é isso. Conquistou 7 pontos. E aí, vai trocar de novo? Você, como chefe de equipe, no momento que está agora a ARB, no caso que é a equipe irmã, né, de acesso, com os dois pilotos ali se entendendo, fazendo ponto e tal, mexeria nessa equipe, né, para botar o Rajah para a equipe principal, para a Red Bull? Pra colocar o risco pra ele, né? Porque o Rajah agora é rei, né? Sim, tá bem pra caramba. Tá bem, se for até o final da temporada assim, tá ótimo. Agora, se ele chega agora e assume o papel do Tsunoda, é o risco que ele vai correr, meu irmão. E outra coisa, ele tá vendo que Lawson foi escolhido no início do ano, depois Tsunoda, e agora o banco pode cair no... Ele pode cair no banco, né? O banco pode cair no colo dele. Mas, enfim... Ele tá vendo que Tsunoda não tá rendendo e que ele na Racing Bulls tá indo muito bem. Eu, sinceramente, se fosse Christian Horner, aceitava aí o prejuízo, mas eu não trocaria, sabe por quê? Porque você interromperia justamente esse crescimento do Adjai, esse amadurecimento dele numa equipe de menor pressão. É um investimento pro futuro, né? Porque você vê, se cada pontinho valer mais ou menos $2 milhões, né? Quanto é que o Verstappen já faturou e quanto de Tsunoda deixou de faturar pra equipe? Pois é, pra equipe, ok. Aí assim, o cara tá pensando em... depende muito como é o perfil de cada um. Eu não sei se o Christian Horner tem esse perfil altruísta, assim, gente boa. Não, deixa eu ver, deixa a outra equipe ganhar. Ele não tá nem aí. Mas é a questão do crescimento do Adjai. Ele tá bem lá, ele pode ir pra Red Bull e não ir bem. Tá, mas aconteceu com o Verstappen exatamente isso. Então assim, ele pode Rajah ter uma opção mais tradicional, mais conservadora, deixa eu ficar aqui, mostrar meu valor aqui, mas e aí no ano que vem? Né? O que vai acontecer? Se ele for agora para a Red Bull se dar bem, ele fica, meu irmão, e aí pode sim se tornar uma estrela. Ou se ele ficar mais tradicional, quietinho na dele e tal, ele pode conseguir uma carreira mediana, ok, entendeu? Porque ele tá chamando atenção agora, mas ano que vem ele vai ter que fazer uma coisa muito diferente para chamar mais atenção. E aí também tem a questão do salário, que muda também ele indo de uma equipe para outra, por mais que seja o mesmo grupo, né? Muda muito o salário, muda a responsabilidade, muda tudo, entendeu? E a equipe vai fazer o quê? Faltam 2/3 do campeonato ainda para acabar. Vai deixar assim? Se o Tsunoda na próxima corrida não estiver muito bem, eu tenho lá minhas dúvidas se ele continua com a vaga. E se a Red Bull, mais uma vez, não surpreende todo mundo, tirando o Rajah, o problema dele se ele não fizer bem, meu filho. Você tá aqui, na frente do gol, agora você vai chutar. Agora é você. Pênalti, você não queria jogar em time grande, agora é com você. Exatamente. Então o técnico, o chefe de equipe, tem que ter essa brincadeira. O Christian Horner não influencia em cima diretamente da RB. É o Marco, é outros caras que se reúnem para fazer isso. E eles não estão preocupados com a vidinha cômoda do piloto, tal. Eles querem ver a fogueira, o bicho pegar fogo. Com o Max Verstappen aconteceu isso. Na época, ele corria na de entrada, na RB, né? Que tinha outro nome. Que era STR. STR, Toro Rosso. Toro Rosso, né? Ele entrou no lugar do Kvyat. Imagine o russo que só fazia bater, muita coisa ele entrou no lugar do Kvyat, inclusive a mulher dele, né? Que é isso, rapaz? O Kvyat era marido da filha do Piquet. Ah, era? E tinha a vaga na Red Bull. Sim. Aí vem o Verstappen, toma a vaga da Red Bull, toma a mulher. Que inclusive é mãe agora, ele foi... da segunda filha, porque a primeira filha dele também estão dizendo que ele tomou do cara também. Minha nossa senhora.
Você queria estar nessa pele aí do Kvyat. Meu irmão, Max Verstappen acabou com o russo, atropelou o russo de todas as maneiras, na pista e fora dela. Bom, não sei, é melhor ele ter a filha perto e se dar bem com o Max Verstappen, mas realmente ele tomou o toco na equipe, tomou o toco na esposa, que, veja bem, tá ali, é importante que ela tá ali, né? Ela deve ter falado assim, não, eu só quero o primeiro piloto. Não quero o segundo piloto, se não. Se não for entre os 10 classificados, eu não tô. Não é pra mim, mas olha, vamos falar aqui de... Então aconteceu isso com o Max, pode ser que venha acontecer com o Rajah se ele tomar essa coragem também, né? Então o risco e se o convite vier, né? Se o convite, a exigência no caso, né? É questão contratual, se não tiver nada muito amarrado contratualmente, a Red Bull vai querer pegar o Rajah. E não vai ter nem muita escolha pra ele também. E Stock Car, a gente teve o Alan Kodair ganhando em Cascavel, mas essa não é a principal história da Stock desse final de semana. Quer dizer que Massa e Rubinho estão entrando em rota de colisão? Olha só, não foi desse final de semana, já tá rolando há um tempo, né? Teve um incidente entre os dois na Stock Car e o Massa já deu declaração de que tá puto com o Rubinho, de que eles não estão nem se falando direito. É uma pena, porque o Massa já falou que sempre foi um cara que torceu pelo Rubinho, idolatrava ele, fez tudo por ele na corrida, na carreira, desde a época de Fórmula 1 e tudo mais. Ele veio para Stock primeiro, né? O Rubinho entrou na Stock, né? Eu estava correndo ainda lá, inclusive, foi 2013, 2012, a época que o Rubinho estreou na Stock Car. O Massa veio depois e na Stock eles começaram a competir de novo. E quando você bota a competição no meio, aí tem a história de duas verdades, né? Três, né? Tem três verdades. A verdade de um, a verdade de outro, que de fato aconteceu. Então eu não tive nessa corrida pessoalmente, na última que rolou. Na próxima que eu for, vou entender como é que tá isso de verdade. Mas a última declaração que o Massa fez é de que não tá nem mais falando com o Rubinho direito e que estão num clima ruim. Eu acho difícil isso permanecer por muito tempo, porque o Rubinho é um cara muito sensato. Muito tranquilão também, tranquilão, né? Essa história não bate muito com a realidade dos dois, na verdade. O Massa, ele apesar de não ser tão, assim, risonho, tão simpático, né? Nesse sentido, como o Rubinho é com a galera, e a galera se levanta para falar com ele, ídolo e tudo mais. Ele também é um cara sensato, então acho que os dois vão acabar chegando no modo de convivência, uma DRzinha, né? Ali, estão discutindo só a relação. Tá todo mundo cheio da grana aí, conversando com... Não tem por que brigar, né? Cada um recebendo mais de 1 milha por ano aí só para correr na Stock Car, imagine, né, o que já não fez nas outras etapas, nas outras categorias que participou. Então, dois pilotaram muitos anos na Ferrari, não tem por que o incidente que rolou, segundo o Massa, o Rubinho fechou ele por querer e bateu por querer nele no negócio. Eu acho assim que você tem algumas malícias que você pode fazer na pista assim, né? Você tem alguns momentos que você pode evitar a batida, mas você chegar e literalmente bater por querer no outro. Ninguém quer perder dinheiro. Um cara com a idade do Rubinho, a experiência dele, tem alguma coisa nessa história aí que eu vou averiguar melhor, e quando eu tiver a oportunidade de conversar com um dos dois, vamos perguntar para entender qual que é. Mas em breve essa situação vai estar sanada. Então foi bom que ele falou sobre isso, porque dificilmente vai ter outra vez a falar. E aí, quando você tiver essa informação do que aconteceu entre Rubinho e Massa, segue a gente lá no nosso Instagram, @barfc_barracing, tá? Que aí o nosso querido Patrick Gonçalves vai trazer também informações para você. Isso aqui é do Bar Futebol Clube, que também você pode seguir, porque o nosso conteúdo sobe tanto no Instagram do Bar Racing, quanto também do Bar Futebol Clube. Bom, seguindo aqui, meu querido Patrick, vamos falar sobre essa dúvida que talvez muita gente tenha, que é o carro chinês. A gente está vendo um novo mercado se abrindo, a relação inclusive do Brasil com a China, da Bahia, né, com a China. E muita gente se pergunta, carro chinês vale a pena, o custo-benefício? A gente vê muita tecnologia, a gente vê designs assim desses carros que são desse carro que são bem parecidos com carros europeus, né? Você vê ali, enfim, esses carros que chegam com um ar mais moderno, mas quando você vê a linha, a maneira como é feita, né, são parecidos, tem aquele toque de modernidade do asiático, mas com aquele desenho ainda um pouco mais tradicional dos carros europeus. Mas aí, no fim de contas, vale a pena investir num carro chinês, uma vez que a gente está tão acostumado com outros mercados? Olha só, eu acho que é uma pergunta muito difícil de responder, a pergunta do milhão. Então, assim, primeiro a pergunta que eu acho que é mais importante responder é assim, se o carro chinês ele é confiável ou não é confiável, né? É um produto que traz segurança ou não? Dentro de vários aspectos que a gente vai discutir do carro, da indústria chinesa que está entrando forte agora no Brasil, essa é bem importante, porque assim, o carro chinês não é um carro ruim, né? Aliás, a China tem capacidade de fabricar muita coisa boa. Sim. Assim como fabrica o iPhone,
Então, o parque industrial chinês é um absurdo gigante, né? Antônio Meira Júnior, nosso parceiro lá no Alto Rolê, ele esteve agora recentemente na China, conheceu ainda mais, ainda de perto essa indústria. O salão do automóvel chinês é uma coisa gigantesca, então assim, realmente não há dúvidas de que eles estão vindo com força e vão se perdurar no Brasil. Agora, assim, é confiável em que aspecto? No aspecto do carro, acho que assim, a regra brasileira, ela é bem rígida no sentido de fazer inspeções e de fazer com que os carros hoje em dia, até um carro popular, tenha padrões mínimos para ser um equipamento confiável de se usar, né? Tem alguns que são mais focados na segurança, outros menos, mas assim, não é que você vai andar na rua e vai sair uma roda no carro. Então, você do carro chinês hoje tem evoluído bastante e é um carro que pode-se dizer que estando com suas manutenções em dia, é sim um carro confiável. Agora, se vale a pena ou se não vale, a questão da confiabilidade vai para o lado da concessionária, né, da assistência do pós, sim, muito mais do que do carro em si, do produto em si. A exemplo de uma marca chinesa que agora está já saindo do Brasil, a Neta. Ela veio para o Brasil, vendeu aproximadamente 50 carros, já sumiu das redes sociais, desapareceu e aí, pum, levanta aquela dúvida, né? Esse daí foi esse mês que aconteceu, para saber o seguinte, vale a pena botar o valor em dia no carro chinês ou não, entendeu? Então, assim, cada vez mais a gente vai ter mais opções de marcas chinesas chegando. Mas a grande questão é a assistência e a abrangência, como é que vai ser a questão das concessionárias, o pós-venda é muito importante. Eu tive essa semana também na festa de comemoração dos 10 anos da Stellantis, que é uma fábrica super tradicional, não é chinesa, até então não tem nada a ver com a parte chinesa da história, mas é diferente você ver uma empresa que está até 10 anos com a fábrica no Brasil, com bilhões de investimento. Esse ano ele vai investir 13 bilhões no Brasil para poder trazer desenvolvimento, desenvolve software em Pernambuco, com gente local e tudo mais. Ela fabrica Stellantis para Jeep, para Fiat, algumas marcas. Você tem a Toro, é fabricada por eles, o Commander. Agora vai ter uma marca a mais sendo fabricada por essa planta lá em Pernambuco. E assim, você percebe a força de uma indústria sólida que vem para um país e chegando. Foi questionado para eles a questão da BYD também. E a BYD também está fazendo fábrica no Brasil. Mostra o interesse que ela tem realmente no Brasil. Eu particularmente não gosto muito da marca. Eu não tenho muita sinergia com a estratégia deles e com a forma que eles conduzem o negócio. Mas é um gigante da indústria e está trazendo carros confiáveis e está mostrando sua própria rede. Já outras marcas estão fazendo apoio. Então, assim, provavelmente alguma marca associada da Stellantis vai ter, e tem rumores disso. O Antônio Meira é um cara que sabe falar muito bem nessa parte de carro, muito mais do que eu. Eu entendo de carro de corrida. Tem que trazer o Antônio Meira aqui para um programa aqui com a gente. Vou fazer esse convite ao vivo para ele vir aqui para poder estar participando. Então, ele vai entrar nessa seara muito com a gente, mas você corre um risco de umas marcas que chegam agora no mercado, fazem eu tenho um carro barato, bom, não sei o que, depois saem correndo. No meu modo de ver, esse é o maior risco que tem. Já aconteceu outras vezes com outras indústrias aqui no Brasil, que já judiaram demais da gente, entraram no mercado, fizeram testaram qualquer coisa aqui e depois saíram, né? E você tem várias opções hoje de marcas chinesas. Tá vindo aí a Almoda, tá vindo a Jaeco, que estão fazendo parceria com outras marcas mais tradicionais. Eu acho que esse aí pode ser um caminho para eles trazerem confiabilidade. Mas, de fato, no mercado você tem uma doideira aí. Você vê aí o Seal, que é um carro super potente elétrico, que faz um 0 a 100, dizem que de uma Ferrari de 3 segundos e tudo mais. É um carro que era vendido por 299 mil e estava num bom preço. Agora baixaram para 259 numa promoção louca aí que eles fizeram. Isso no dia de hoje, mas chinês tem disso, né? É uma coisa que você fica um pouco inseguro de... Você entendeu por que eles estão baixando tanto o preço do próprio produto. Pô, vale a pena, merece ou não merece? Quando você levanta dois carros, um chinês que tem o propósito de ser um carro custo baixo, e você levanta até outro chinês que tem um foco mais no pós-venda, eu não quero citar marcas aqui, mas existe essa diferença em várias marcas, você percebe que tem chinês que usa 3 pedais de ferrinho para fazer a suspensão, e tem outro que tem uma estrutura muito mais bem feita, né? Então, assim, para quem está acostumado a testar carros em alta velocidade, autódromo e tudo mais, você tem a engenharia falando muito mais forte, muito mais presente na pista, né? Altas velocidades, frenagem, aceleração, transferência de peso. Então, a engenharia, você não se contrata um engenheiro de um dia para a noite para em um ano fazer um carro
super diferente. Já com design, sim, você fala pro cara assim, olha, eu quero um carro que pareça um pouco com a Porsche, pareça um pouco com o Land Rover, pareça um pouco... Você consegue fazer o desenho. No ano seguinte o cara faz a chaparia e pum, faz o desenho. Ou seja, a parte de metal do carro, são 3 partes que o carro tem, né, praticamente. A parte de metal, que é aço, a parte da eletrônica, a parte da mecânica. Então a eletrônica e a mecânica são as mais difíceis, né, o pulo do gato. A parte do aço é desenho e qualquer aço é aço, não tem errado. Cortou, parafusou e um abraço. Exatamente. Então o design está nessa parte, a eletrônica, eu acho, e a mecânica são os desafios aí que a indústria tem para poder manter carros bons. E o chinês, ele está acostumado a um carro mais molengo, mais macio e tal. Então eu não gosto muito do Seal, por exemplo. É um carro muito forte, você acelera, você bate a cabeça atrás. Já testei algumas vezes, é um carro bacana para se dirigir, divertido e tal, mas na pista... Eu não sei como é que seria o desenvolvimento dele, porque ele é um carro molengo e eu não gosto de carro molengo. Sim. É questão de gosto. E do que a gente está acostumado também nesses anos todos dos carros que estão no mercado brasileiro, né? Esse carro que é muito duro, é muito macio e tal. Então, assim, acho que a indústria está fazendo um esforço agora para se adaptar aos carros que mais atendem ao público brasileiro. Especificamente falando da indústria chinesa, isso está em evolução, agora está com muita novidade, vai vir muito lançamento, muita coisa nova. Merece um programa quase inteiro só para falar disso, se for pensar. Mas a confiabilidade vai muito do histórico da marca, entendeu? Então eu acho que você tem que tomar esse cuidado, principalmente na hora de se escolher migrar para uma marca dessa, porque pensando um pouquinho no dia de amanhã, de você ter uma assistência boa, de um carro que vai manter uma segurança, que os valores da marca aí trazem essa parte de segurança junto, entendeu? Então aí você tem que escolher, porque tem chinês de todo jeito, você pode escolher um pequeno, médio ou grande para poder se relacionar e se divertir na rua. Mas que eles estão assustando, estão. Com certeza vai ser. Já é uma realidade, vai ser uma realidade cada vez mais presente aqui no nosso mercado. Patrick, meu irmão, parece mentira, mas o programa, quando é bom, passa rápido, acelera. Voando. Tá que nem Norris, que nem a McLaren, Piastri e Norris aqui no nosso BFC Racing. Né? Galera, é o seguinte, deixa aí seus comentários sobre a Fórmula 1, sobre a Indy, sobre a Stock, sobre isso que o Patrick trouxe pra gente aqui, dessa realidade nova do mercado brasileiro com relação aos carros chineses. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e semana que vem a gente tem um encontro marcado aqui no nosso BFC Racing. Tchau, galera. Valeu.